Olá, pessoal! Bom, dando continuidade, então, à aula de sangue, mostro aqui para vocês essa imagem que mostra uma agregação plaquetária, onde a gente consegue observar, então, as plaquetas, né, se juntando frente a uma lesão que teve no vaso para tentar reparar essa lesão, tá? Essa próxima imagem mostra também a formação de um coágulo. Isso aqui é um assunto que é muito interessante, né? Por exemplo, quando a gente mantém por muito tempo os níveis de triglicerídeos e colesterol alto, eu digo muito, esse muito tempo seriam muitos anos, né? Pode formar algumas placas de ateroma, né? Então, isso aqui seria a placa de ateroma. E que é um acúmulo de gordura, né, junto aos vasos. E isso, ao passar do tempo, as plaquetas vão batendo, os leucócitos podem ir se agregando, e com o passar do tempo e níveis altos de colesterol e triglicerídeos, isso pode levar ao desenvolvimento de um trombo, né? Que é o que está acontecendo aqui nessa imagem. Então, a gente observa alguns leucócitos, as plaquetas batendo aqui as hemácias, né? E as plaquetas, os fatores de coagulação, pode interpretar que isso aqui não é uma placa de ateroma, e sim que isso aqui é uma lesão no vaso, e entendem que isso aqui precisa ser fechado, e daí forma um trombo, pode formar um coágulo, né? E esse coágulo pode interromper esse vaso, pode se deslocar e pode levar à formação, por exemplo, de um AVC, ou uma trombose, né? Então, tem que ficar muito atento a esse tipo de condição, né? Conforme os idosos, muitas vezes, com o passar do tempo, com colesterol alto, triglicerídeos altos, podem levar ao desenvolvimento desse tipo de condição, né? Ainda mais somado com o diabetes, que pode favorecer ainda mais o desenvolvimento dessa condição aqui. Bom, aqui tem uma imagem mostrando como se faz um esfregaço sanguíneo. O esfregaço sanguíneo, ele faz parte de um hemograma, que é um exame super, né, comum, muito utilizado. E o hemograma, ele é um exame que ele não é muito específico, mas ele é muito sensível, né? Ele traz muitas informações sobre a condição do paciente, sobre como estão os leucócitos, como estão as hemácias e como estão as plaquetas. E para a gente analisar, hoje em dia a gente tem contadores automáticos que um hemograma normal, ele já dá o resultado. Mas se o equipamento não é tão bom, ou se o paciente tem alguma alteração, é interessante a gente fazer uma lâmina de um esfregaço sanguíneo para fazer essa análise, né? Como que é feito esse esfregaço sanguíneo? Você pega uma lâmina, você coloca uma gotinha de sangue, preferencialmente uma gotinha sem anticoagulante. Você pega uma outra lâmina, que a gente chama de lâmina extensora, e puxa para trás essa gotinha de sangue e numa vez só corre para frente, tá? Dessa forma a gente consegue distribuir de uma maneira adequada esse sangue, de forma que, ó, nessa parte aqui, ó, fica mais concentrado e vai diminuindo a concentração de células desse esfregaço. O local ideal da gente analisar uma lâmina é nessa porção aqui, a gente chama de cauda do cometa, que é a porção onde tem uma menor quantidade de células. E daí a gente consegue visualizar as células com essa distribuição que a gente está vendo aqui. Então, a gente observa as hemácias, dá para observar os leucócitos, aqui é um eosinófilo, aqui um neutrófilo, e dá para observar também as plaquetas, que são essas estruturas menores aqui. Nós vamos, na aula prática presencial, analisar um esfregaço sanguíneo, tá? Esse esfregaço sanguíneo, daí ele é corado, não é com HE, é utilizado outras colorações. No caso da nossa lâmina, lá da PUC, a gente usa a My Gringo Gimpsa,
que é uma coloração específica pré-mato, porque, por exemplo, usar o HE a gente não consegue distinguir tão bem, por exemplo, os leucócitos um dos outros. Então, existe esse tipo de coloração, que é do tipo Romanovsky, que ele é especial para as células sanguíneas. Então, tem de diversos tipos, todas essas aqui, ó, tá? São tipos de colorações para evidenciar as células do sangue. Nós vamos usar o Meiringen-Gimpsa. Aqui está um hemograma completo. Eu acho bem importante nós falarmos sobre o hemograma, porque eu acredito que todo profissional da área da saúde tem que saber olhar um hemograma e ter uma noção desse hemograma, tá? Então, eu vou comentar de uma maneira breve para vocês esse hemograma. Claro que dependendo do curso, depois vocês vão estudar de uma maneira mais profunda detalhes sobre esse exame. Então, como eu tinha falado anteriormente, o hemograma ele é um exame que ele não é muito específico, ele não vai dizer exatamente, a pessoa tem tal coisa, mas ele é muito sensível. Então, qualquer alteração que essa pessoa tenha vai refletir, não qualquer, né, mas grande parte das alterações que essa pessoa tiver vai refletir no hemograma. Então, ele é composto basicamente por duas partes, alguns deles três, porque daí é quando entra as plaquetas. Então, dependendo do laboratório, ele solta também o resultado das plaquetas. Esse aqui não está mostrando o resultado das plaquetas. Então, esse laboratório provavelmente tem que pedir separadamente as plaquetas, tá? Então, ele é composto por duas partes. Uma parte de cima, que é referente aos glóbulos vermelhos. Então, aqui ele apresenta, que são as hemácias, e depois uma parte sobre os leucócitos. Então, vamos falar primeiro sobre os glóbulos vermelhos, as hemácias. Então, ele dá um valor absoluto, né, a quantidade de hemácias por milímetro por mililitro. Depois ele traz a quantidade de hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína que está dentro das hemácias, que ele é feito por uma técnica bioquímica para a gente conseguir avaliar a quantidade de hemoglobina, e normalmente os contadores automáticos do hemograma já dão esse resultado, né? Aqui ele, no caso, está um valor normal de 12,7 gramas por decilitro, e a quantidade de hemoglobina é o que vai nos dizer se a pessoa tem anemia ou não, tá? Então, normalmente, assim, abaixo de 11, tu pode considerar que a pessoa está com anemia. Se as hemoglobinas estiverem abaixo de 11, pode considerar que a pessoa está com anemia. O hematócrito, como eu já tinha comentado lá na outra aula, ele vai dar a porcentagem que as hemácias vão ocupar desse sangue, tá? E depois a gente tem os índices hematimétricos, né? O volume corpuscular médio, o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, e o CHCM, que é uma mistura, ele é um cálculo, todos isso aqui são cálculos, né, baseado nesses parâmetros aqui. E esse CHCM é uma mistura entre o VCM e o HCM. Eles são os índices hematimétricos, e eles vão nos ajudar a distinguir, por exemplo, qual é o tipo de anemia que aquele paciente tem, né? Então, esse volume corpuscular médio vai dizer mais ou menos como é que é o tamanho das hemácias. São hemácias microcíticas, pequenas, ou são hemácias macrocíticas. O HCM vai dizer, são hemácias hipocrômicas ou hipercrômicas. Então, são hemácias com muita hemoglobina e com pouca hemoglobina, tá? Por exemplo, a anemia por deficiência de ferro, a ferropriva, é o tipo de anemia, uma das mais comuns, né? Às vezes as crianças têm, às vezes por deficiência alimentar, por não se alimentar muito bem. Normalmente ela é microcítica e hipocrômica, então ela tem o VCM baixo e o HCM baixo, tá? Mas existem outros tipos de hemoglobina. O RDW, ele é um outro parâmetro que ele apresenta qual é o tamanho dessas hemoglobinas, se são todas mais ou menos do mesmo tamanho ou se existe uma grande variação no tamanho,
tá? Isso aqui também é importante, por exemplo, se o paciente fez uma transfusão sanguínea, isso vai aparecer, e também um pouco relacionado com o tipo de anemia do paciente, tá? Depois, a parte dos leucócitos, então, ele apresenta qual é o volume total de leucócitos, né, qual é o número de leucócitos por milímetros, por microlitro, desculpa. E depois ele tem especificamente os tipos distintos de leucócitos, né, com a porcentagem que ele representa no sangue e com o valor por mililitro, tá? Isso aqui é importante porque, como a gente já viu, esses leucócitos podem nos dar indícios que o paciente está tendo, por exemplo, uma infecção bacteriana, quando tem aumento de neutrófilos, ou se é uma infecção viral, se tem aumento de linfócitos, ou se tem aumento de eosinófilos, pode ser algum processo parasitário ou um processo alérgico. Monócitos, talvez um processo crônico, e basófilos, como a gente já viu, né, na outra aula, pode estar relacionado com uma malignidade, né, uma leucemia, geralmente dá aumento de basófilos. Esse outro aqui é um outro exame, é a contagem de reticulócitos, e o reticulócito, ele é aquela hemácia, né, por exemplo, quando se tem uma anemia, às vezes, as hemácias precisam sair mais cedo da medula óssea. E daí elas saem de lá com restos do seu núcleo, com restos de RNA. Então, essa hemácia que está perdendo o seu núcleo, que ainda não perdeu totalmente, a gente chama ela de reticulócitos, né? Então, ela é importante para acompanhamento de alguns tipos de anemia. Bom, então aqui temos as células do sangue, né? Aqui a gente observa então as hemácias, aqui tem um agregado plaquetário, aqui a gente observa um neutrófilo bastonado, um neutrófilo segmentado, aqui a gente observa um eosinófilo, ó, com fonezinho de ouvido, né? Geralmente ele é 2, bissegmentado. Aqui temos um basófilo com seus grânulos escuros. Aqui a gente observa um monócito. E aqui nós temos 2 tipos de linfócitos, tá? E esse aqui é uma hemácia que tem restos ainda de núcleo, tá? Então, aqui a gente observa os neutrófilos, né? A maioria deles segmentados, e esse aqui ainda está um bastonado. Então, aqui normalmente eu questiono os alunos, né? Vocês tentem ver se vocês sabem o que é. Então, aqui é um eosinófilo, e aqui as plaquetas. Aqui é um basófilo, um monócito, ó, o formatinho de coração, ele sempre tenta ter esse formato de coração. Linfócitos. Aqui temos os monócitos, e aqui é um conjunto de imagem mostrando como ele pode aparecer de forma diferente dentro de um esfregaço sanguíneo, né? Então, nem sempre ele tem essa entradinha do formato de coração, mas é importante notar que ele sempre tem uma borda meio irregular, né? E ele é uma célula bem grande. Aqui algumas variações, ó, de neutrófilos, algumas variações de eosinófilo, sempre vendo que o eosinófilo tem os grânulos bem vermelhos, algumas variações de basófilos com os grânulos bem pretos. A gente nem consegue visualizar muito bem o núcleo, né? Porque ele se mistura com esses grânulos. E agora a gente entra, então, pretendo falar muito brevemente para vocês sobre essa questão da formação do sangue, tá? Então,
O sangue, dentro do nosso organismo, nós temos os órgãos linfóides, né? Nós temos os órgãos linfóides primários, que é o timo e a medula óssea, e os órgãos linfóides secundários, que daí entra os gânglios linfáticos, baço e todas as redes de vasos linfáticos. Os órgãos linfóides primários são aqueles onde tem a formação das células sanguíneas, tá? A formação das células sanguíneas normalmente vai acontecer na medula óssea, que é dentro dos ossos, tá? O timo entra também como órgão linfóide primário, porque os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea, mas parte do seu amadurecimento vai acontecer no timo, né? Então, dessa forma, como é para o amadurecimento, ele também é considerado um órgão linfóide primário. Mas a produção mesmo das células do sangue vão acontecer sempre na medula óssea, tá? Então, lá na medula óssea, a gente pode observar a eritropoese, que é a poese, a formação éritro dos eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos. Então, a formação dos glóbulos vermelhos, a granulopoese, que é a formação dos granulócitos, né, e dentro dos granulócitos nós estudamos os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. A gente observa a linfocitopoese, que é a formação dos linfócitos, que, como eu falei, a formação mesmo é na medula óssea, mas o amadurecimento dos linfócitos T vai acontecer no timo. Esse amadurecimento é o reconhecimento de moléculas não próprias e o reconhecimento que ele, né, tipo, o reconhecimento negativo, que ele não está reconhecendo antígenos próprios. Isso aqui é muito importante em função das doenças autoimunes, né? Então, por exemplo, lá no timo, o linfócito, ele primeiro vai, ele é um linfócito que reconhece antígenos não próprios, ok, positivo. E ele consegue reconhecer coisas próprias. Se ele reconhece coisas próprias, ele vai ser eliminado. Então, ele precisa ter uma resposta positiva para antígenos não próprios e uma resposta negativa para antígenos próprios. É isso que é feito lá no timo. A monocitopoese, que é a formação dos monócitos, né, que são as células APCs, né, ou os macrófagos, né, que quando o macrófago está fora do sangue, ele se chama macrófago. Quando ele está no sangue, ele se chama monócito. E também a megacariocitopoese, que é a formação dos megacariócitos, que eles vão se desmanchando para dar origem, né, vão liberando partículas menores para dar origem às plaquetas. Então, eu quero comentar, vou passar muito rapidamente os slides aqui, só para vocês terem uma noção do que acontece na medula óssea. Tá? Então, essa hemocitopoese, que é o conjunto de todas essas poeses, né, é um processo contínuo de regulação e de produção e diferenciação e maturação celular. Né? Então, as células do sangue têm uma vida curta e são constantemente renovadas pela proliferação, por mitose, né, das células localizadas nos órgãos hemocitopoéticos, que no caso é a medula óssea e o timo. Então, esse gráfico está mostrando aonde que é formada as células do sangue, tá? Órgãos hematocitopoéticos. Durante o nosso desenvolvimento dentro da barriga da mãe, esses são os órgãos, né? Então, a hemocitopoese começa no saco vitelínico, logo em seguida, o fígado é responsável por produzir as células sanguíneas. Tem um determinado momento que o baço também é importante nesse desenvolvimento, mas logo em seguida já começa a medula óssea ser responsável. Pelo 7º mês de vida gestacional, a medula óssea já se torna o principal órgão e o fígado começa a diminuir a sua produção de células
sanguíneas. E depois do nascimento, somente a medula óssea é responsável por produzir as células sanguíneas. No início da vida, praticamente todos os nossos órgãos longos e chatos vão produzir as células do sangue, mas conforme a gente vai envelhecendo, isso vai mudando, né? Então, no início da vida, a tíbia e o fêmur são os principais, mas e depois isso vai alterando para as costelas, externos e as vértebras, para a produção das células, porque a necessidade de produção vai diminuindo, né? Porque, enfim, já não precisa tanto, e essa medula óssea começa a ser substituída um pouco por tecido adiposo também. Tá? Então, quando a gente olha uma lâmina de medula óssea de um adulto, o que a gente observa é uma miscelânea de vários tipos celulares. Então, tem vasos lá dentro, ó, porque é dentro de um osso, né? Então, tem vasos, e no meio desse osso, né, lá na medula óssea, tem diversos tipos celulares de toda a linhagem hemocitopoética. E tem também um pouco de células do tecido adiposo. Isso aqui é uma imagem do Di Fiore. Tá? Então, aqui, ó, a gente observa um megacariócito, que é uma célula que vai dar origem às hemácias, e observa várias outras células aqui, ó, que são todas células que vão dar origem às células sanguíneas. E aqui é um desenho esquemático mostrando, ó, vasos, né? As células precursoras, células do tecido adiposo, e essas células, na medida que elas vão amadurecendo, elas vão saindo da medula e entrando para o vaso. Essa aqui é mais uma amostra, essa aqui é uma biópsia, né? Uma amostra de biópsia da medula óssea com uma agulha de calibre grosso. Então, mostrando que pegou até umas partezinhas de tecido ósseo, ó, esse rosinha são tecido ósseo esponjoso. Então, como foi uma biópsia, não foi só uma punção, isso aqui é uma biópsia, vem um pouquinho de tecido ósseo. E daí, no maior aumento, isso aqui, ó, aumentando aqui, a gente vê essa imagem. Então, vê o tecido ósseo com os osteócitos aqui no meio do tecido ósseo, ó. Aqui talvez seja um clasto, tá? E os bem grudadinhos osteoblastos. E daí aqui no meio tem as células precursoras. E o branco aqui são hemácias, células adiposas. Então, lá na medula óssea existem as células tronco, que a gente chama de stem cell, que são células tronco precursoras, né? Células mesenquimais. Essas células têm as células que se diferenciam em células hematopoéticas, e elas têm duas linhagens. Uma linhagem que é a mieloide e uma linhagem que é a linfóide. Então, a linhagem linfóide vai dar origem aos blastos, que vai dar origem a todas as células maduras, e a linhagem mieloide vai dar origem a todas as outras células. Então, aqui dá para a gente visualizar melhor, ó, as células troncos, né, precursoras de hematopoéticas, e daí a origem mieloide, que vai dar origem aos megacariócitos e plaquetas, vai dar origem aos eritrócitos, vai dar origem aos basófilos, aos neutrófilos, aos eosinófilos e aos macrófagos, tá? E uma célula tronco, ela tem capacidade de se regenerar e dar origem a outras células tronco, tá? Iguais a ela. E a origem linfóide, então vai dar a origem ao linfoblasto, que vai dar origem aos linfócitos, aos diferentes tipos de linfócito. O linfócito B, o linfócito T, né? Lembra que o linfócito B vai dar origem ao plasmócito, tá? E as células natural killers.
Então, essa aqui é uma imagem semelhante à anterior, só mostrada de uma maneira diferente. E aqui, só para ilustrar, um resumo de cada um dos tipos de poese. Então, essa aqui é da eritropoese. Então, a gente consegue observar o pró-eritroblasto, o eritroblasto. E lembra que a hemácia, ela é uma célula anucleada. Mas quando ela está sendo formada, ela tem o seu núcleo, porque esse núcleo é importante para a produção das proteínas que ela vai produzir. Então, essa célula vai amadurecendo, produz suas proteínas e depois esse núcleo vai desaparecendo, né? Por isso que tem o reticulócito. O reticulócito é aquela hemácia que ainda tem restos de núcleo, né? Restos de RNA no seu citoplasma, que a gente consegue observar no sangue quando o paciente, quando é necessário que a hemácia saia um pouquinho antes do tempo da medula óssea, tá? E daí aqui o eritrócito maduro. Mais algumas imagens, né, dessa célula. Isso aqui a pessoa tem que ser bem treinada para conseguir visualizar lá na lâmina da medula óssea, tá? Aqui a granulopoese, mostrando a linhagem, então, dos neutrófilos e dos eosinófilos e dos basófilos, né? E aqui, como a gente viu lá na outra aula, os neutrófilos, temos os neutrófilos segmentados e os bastonados, e às vezes a gente pode encontrar no hemograma também metamielócitos, que quando a gente encontra metamielócitos e bastonados, isso está dizendo que foi necessário que os neutrófilos saíssem antes do tempo da medula óssea, e geralmente está relacionado com um processo infeccioso ou com alguma, né, é um indício que alguma coisa não está bem. Aqui é uma imagem semelhante, só que é né, o pintado pelo Di Fiore, mostrando os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Aqui uma variação de eosinófilos, e aqui de neutrófilos. Com relação à linfopoese, né, então mostrando o amadurecimento do linfócito. O linfócito ele é uma célula pequenininha, que o núcleo ocupa quase todo o citoplasma, e depois um plasmócito, daí ele adquire aquele formato diferente que a gente estudou, né, mais oval e com núcleo em forma de roda de carroça. A monocitopoese, que é a dos monócitos. Então, o monócito é uma célula que vai fazer fagostose, normalmente ele tem as bordas mais irregulares. Aqui dos megacariócitos, né? Lembrando que o megacariócito a gente não vai encontrar ele nunca no sangue, a gente só vai encontrar ele na medula, porque ele é muito grande, ele não consegue sair da medula óssea, ele vai só liberar os seus fragmentos no sangue, que são as plaquetas. Então, essa imagem aqui é uma imagem esquemática mostrando como que é a medula óssea, né? Então, isso aqui é um vaso, um sangue que está passando lá na medula óssea. Por fora do vaso tem as células precursoras de hemácias, tem algumas hemácias já ficando pronto, alguns eritrócitos ficando pronto, que à medida que eles vão ficando pronto, eles, por diapedese, vão entrando para o vaso. E daí estão no sangue, né? Os leucócitos também, e aqui um megacariócito liberando seus fragmentos, que são as plaquetas. Aqui é uma imagem da medula óssea, né? Então a gente observa um megacariócito e várias outras linhagens que a gente consegue visualizar aqui. Então, um resuminho aqui da medula óssea. Tentem aí, parem o vídeo e tentem nomear as estruturas, que logo eu já vou dizer aí, tá? Vamos ver se vocês vão acertar. Então, glóbulos vermelhos, o 2 é um megacariócito, observe que ele é bem maior, o 3, um neutrófilo segmentado, e o 4, as plaquetas.
Aqui está mostrando, por exemplo, uma medula óssea que teve uma anemia aplásica, às vezes alguns medicamentos, né, por exemplo, quem tem leucemia, às vezes tu tem que usar quimioterápicos para fazer uma aplasia de medula, ou às vezes sem querer pode ter algum medicamento pode causar uma aplasia de medula, que é quando a medula fica zerada. Isso aqui geralmente é bem perigoso para o paciente, porque ele fica com as defesas muito baixas. Então, observem que aqui tem um pedaço de tecido ósseo, né? E que a medula óssea está vazia, está praticamente só com tecido adiposo, tá? Então, uma condição grave. E aqui a gente tem uma leucemia mieloide aguda. Então, é quando essa medula ela está invadida né, por células precursoras da linhagem mieloide, né? Então, isso aqui é uma leucemia, porque observem que normalmente, ó, tu tem que ter uma grande variedade de precursores hematopoéticos na medula. E nesse caso, ó, tá quase todas as células meio que do mesmo tipo. Então, isso faz com que diminua alguns tipos, porque está sobrecarregado do outro tipo, né? Leucemia é um tipo de câncer, né? Câncer é quando um tipo celular prolifera exageradamente. E no caso da leucemia é quando essa célula que prolifera exageradamente está no sangue, né? E geralmente está então lá na medula óssea. As leucemias, então, de uma maneira bem resumida, porque existe uma divisão dentro de cada um desses tipos, mas só para vocês terem uma ideia geral, a gente classifica as leucemias como leucemias linfóides, e essas leucemias linfóides podem ser agudas ou crônicas, e leucemias mieloides, que também podem ser agudas ou crônicas. Normalmente, a leucemia linfocítica aguda é aquela que é mais comum nas crianças, né, e jovens, assim, e a leucemia mieloide crônica, ela é mais comum em idosos, assim, adultos depois de 50, 60 anos, tá? Aqui um resuminho, mas isso aqui a gente já comentou, né, quando a gente foi falar bastante de cada um dos tipos celulares. E aqui também mais algumas imagens dessa linhagem poética. Tá, pessoal? Era isso. Até mais. Tchau, tchau.